DW Jornal da Manhã. Antônio Venâncio reage em exclusivo à DW após nulidade da sua candidatura à liderança do MPLA. O nosso mandato está manchado por esse fracasso da não implementação das múltiplas candidaturas aos níveis intermédio e o nível mais alto. Nós sairíamos fragilizados para o espectro político nacional. Maputo celebra 134 anos, mas não faltam críticas à edilidade. Está se tornando uma cidade cada vez um pouco mais retrasada e não está conseguindo manter aquela imagem da capital do país. A cidade essencialmente está toda ela esburacada, os mercados está a ser difícil de reorganizar. E na Etiópia, mais violações dos direitos humanos são registradas no conflito de Tigray. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Está com Thiago Melo no Jornal da Manhã da DW. Bom dia. O pré-candidato ao cargo de presidente do MPLA, Antônio Venâncio, disse que está desiludido com a decisão da subcomissão da entrega de candidaturas por esta não considerar a sua solicitação que pedia uma possível extensão do prazo que terminou a 5 de novembro. Em entrevista exclusiva à DW, o Antônio Venâncio garantiu que se vai reunir com seus advogados e pretende realizar uma conferência de imprensa ainda esta quarta-feira sobre o processo. Detalhes com Nelson Camuto. A informação da nulidade da candidatura do pré-candidato à corrida à presidência do MPLA caiu que nem uma bomba nas hostes do então alegado oponente de João Lourenço, Venâncio, que se encontra a trabalhar no interior de Angola e, segundo conta, a resposta da missiva que solicitou a extensão do prazo da subcomissão encontra-se em Luanda e garante a realização de uma conferência de imprensa esta quarta-feira. Em exclusivo à DW, Antônio Venâncio mostra-se desiludido e denuncia que o não avanço da sua candidatura é um fracasso do MPLA, porque as múltiplas candidaturas foram implementadas a quando da realização do 7º Congresso Ordinário em 2016. O nosso mandato está manchado por esse fracasso da não implementação das múltiplas candidaturas aos níveis intermédio e o nível mais alto. Nós sairíamos fragilizados para o espectro político nacional. Para o politólogo Manuel Gonga, no Kwanza Norte, diz que a cúpula do MPLA está a ser infeliz por impedir a progressão de Antônio Venâncio. De acordo com o mesmo, se que já se soubesse que João Lourenço seria o candidato único, é então que se evitaria as despesas enormes para a realização das conferências provinciais e do Congresso. Então, mas um único candidato vai mais concorrer com quem? É preciso votar? Com certeza é só declarar que todos nós apoiamos esse candidato e prontos. Agora, ir à conferência, gastos daqui, consumismos daí e outro. Eu acho que é desperdício de valores. O próprio MPLA devia aproveitar e encaminhar os valores que vai gastando nisso e apoiar a população que está sinceramente a passar por problemas sérios. Já o advogado e ativista Israel da Silva, na província angolana de Malange, aplaude a determinação do pré-candidato Antônio Venâncio, que conta com 48 anos de militância no Partido dos Camaradas. Nada de estranhar. Tínhamos nós noção de que a pena valia verdadeiramente a intervenção do senhor Antônio Venâncio em querer disputar esse cadeirão. Pela primeira vez, o resto nada é novo, mas seria bom se houvesse, porque demonstraria para o mundo e para Angola em particular de que o MPLA está a se democratizar. Nelson Camuto, DW. Qual é a sua opinião sobre esta polêmica que envolve a corrida à liderança do MPLA? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Trazemos agora a mensagem do internauta Rosário da Historicidade, que escreve: o lógico seria a prorrogação da data de entrega de candidaturas para que outros membros pudessem apresentar as suas candidaturas. Significa oferecer mais chances à pluralidade e à democracia. Logo mais trazemos mais comentários. Participe! Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em torno da polêmica que envolve a eleição do novo presidente do MPLA, a subcomissão de candidaturas do 8º Congresso do partido confirmou ontem João Lourenço como único candidato na corrida. Sobre a candidatura de Antônio Venâncio, Joaquim Miguel, membro da subcomissão, disse que a mesma não foi formalizada até a data final de apresentação, 5 de novembro, e justificou o motivo de o partido não ter considerado o pedido de prorrogação do prazo. A subcomissão de candidatura considera que o pedido de prorrogação de prazo para a apresentação da sua candidatura, por força das normas estatutárias, é impraticável. O Congresso é a única instância competente para rever, modificar e aprovar as normas estatutárias. De acordo com Joaquim Miguel, mesmo com um único candidato à liderança do MPLA, o processo seguirá sua marcha com a realização da campanha eleitoral, cuja duração será de 15 dias. Ainda em Angola, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior inicia hoje uma greve geral para exigir aumento salarial, melhores condições laborais, entre outras reivindicações. A categoria avançou que a greve será por tempo indeterminado por falta de respostas concretas do governo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi exonerou ontem o ministro do Interior, Hamadi Mikdadi. A presidência moçambicana não avançou detalhes sobre as causas da exoneração de Hamadi Mikdadi, que assumiu as funções em 17 de janeiro de 2020. E o Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, vai pronunciar-se hoje sobre a contestação do Fórum para a Monitoria do Orçamento à extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang para Moçambique. A informação foi avançada por fonte da Justiça Sul-Africana, agência de notícias Lusa. Chang é um dos visados no caso das dívidas ocultas que está a ser julgado em Maputo. Subiu para 18 o número de mortos no acidente de viação no sábado na Manissa, no sul de Moçambique. Em julho, o mesmo distrito foi palco do pior acidente de viação já registrado no país, com 32 mortos. O Conselho de Ministros prometeu ontem medidas concretas para travar os altos índices de fatalidades em acidentes de viação no país. Em Cabo Verde, o presidente eleito, José Maria Neves, tomou posse no parlamento na cidade da Praia. Perante centenas de convidados, incluindo autoridades internacionais, o 5º presidente cabo-verdiano falou das prioridades do país. A grande prioridade nacional tem de ser necessariamente a reconstrução do país neste ciclo doloroso do pós-pandemia. Trata-se de uma tarefa ingente e que exige a convocação de toda a nação global cabo-verdiana. E na Guiné-Bissau, o Conselho de Ministros aprovou a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022 no valor de cerca de 375 milhões de euros. O orçamento registra um déficit de cerca de 102 milhões de euros. Por isso, o Conselho de Ministros autorizou o Ministério das Finanças a contrair os empréstimos concessionários necessários. DW África. Deutsche Welle. Passamos agora para a capital moçambicana. Maputo celebra nesta quarta-feira 134 anos de elevação de categoria de cidade, sob fortes críticas ao presidente do município. Enéas Comiche não está a conseguir cumprir promessas de melhorar o transporte e saneamento do meio e continua em pé de guerra com vendedores informais. Toda a história a partir de Maputo com Romeu da Silva. O município de Maputo faz 134 anos nesta quarta-feira. Os municípios não poupam críticas à edilidade liderada por Enéas Comiche por não cumprir as promessas eleitorais. Os municípios esperam até agora pela melhoria das vias de acesso e dos transportes públicos. Mas é por até enquanto não estamos a ver nada. Esperávamos esses carros para podermos usar. É muito difícil esperar do autocarro aqui. Eu penso que tem que haver uma intervenção de raiz, em que realmente nós conseguimos fazer coisas com durabilidade, em que a gente diz, são 10 anos em que nós andamos à vontade. Afinal, esses impostos que o município cobra, é para que fins? Os municípios também esperam pela melhoria das condições para a venda informal, saneamento do meio e das vias de acesso. Desde que o edil Enéas Comiche está no poder há quase 3 anos,
não efetuou obras de vulto. Por tudo isto, o politólogo Derso Alfazema considera que o edil de Maputo está a revelar poucas capacidades para dirigir o município. Esses 3 anos de comícios, ele não está a demonstrar as capacidades que já havia demonstrado no passado. Maputo também está se ressentindo de alguma falta de investimento. A capital de Moçambique tem uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes. As vias de acesso, os transportes públicos e o mercado informal foram as grandes promessas para que a cidade voltasse a ser uma das mais limpas e organizadas do país, mas segundo Derso Alfazema, está se tornando uma cidade cada vez um pouco mais retrasada e não está a conseguir manter aquela imagem da capital do país. A cidade essencialmente está toda ela esburacada, os mercados está a ser difícil de reorganizar. Enéas Gomes prometeu 1 metro de superfície para a zona metropolitana de Maputo e transporte suspenso do projeto Futran, estimado em 250 milhões de dólares, e as obras deviam ter começado em setembro. Até agora, o projeto não saiu do papel. Mas o antigo membro da Assembleia Municipal de Maputo, Filipe Ganhum, ainda acredita. Eu acredito que vai acontecer o tal metro suspenso. Não sei se vai ser suficiente para drenar todo o afluxo de peatões e de pessoas que se dirigem ao centro da cidade e que saem para fora da cidade de regresso às suas casas. O também médico e líder da agremiação social Juntos pela Cidade lembrou que a idilidade prometeu encerrar a lixeira de Ulene, mas não conseguiu. Falou de fazer uma fábrica de incineração, não conseguiu. Neste momento, nas últimas eleições também prometeu resolver esse problema, no entanto não está a conseguir. Mas há outros aspectos, como eu já disse, vai tentando cumprir, né? Romo da Silva, DW, Maputo. DW, do centro da Europa, para si. A Amnistia Internacional denunciou esta quarta-feira que várias mulheres foram vítimas de violência pelos rebeldes de Tigray, na Etiópia. Mas há relatos de violação dos direitos humanos também em Addis Abeba. A ONU disse que mais de 10 dos seus funcionários naturais de Tigray foram detidos na capital etíope. Enquanto isso, novos apelos ao diálogo tentam evitar que a situação se deteriore ainda mais no país. De acordo com o relatório divulgado pela Amnistia Internacional, várias mulheres foram violadas, roubadas e espancadas pelos rebeldes de Tigray durante um ataque a uma cidade da região de Amara, em agosto. A denúncia baseia-se em testemunhos que a Organização de Defesa dos Direitos Humanos reuniu. A Amnistia Internacional avançou que boa parte das vítimas sofre agora de problemas de saúde por causa da violência sofrida. Entretanto, há relatos de violações dos direitos humanos também em Addis Abeba. A Organização das Nações Unidas denunciou esta terça-feira que pelo menos 16 dos seus trabalhadores etíopes foram detidos na capital durante uma operação contra naturais da província de Tigray, no quadro do estado de emergência vigente no país. O porta-voz da ONU, Stefani Dujarric, disse que a organização trabalha junto do governo para libertar os funcionários, mas que ainda aguarda explicações sobre as detenções. There has been, as far as I know, no explanation given to us about why these staff members are. Até o momento não nos foi dada qualquer explicação sobre o motivo da detenção destes funcionários. Restam 16 em detenção e 6 foram libertados. Eles são de várias agências das Nações Unidas, todos etíopes. É imperativo que sejam libertados. They come from various UN agencies. They're all national staff. It is imperative that they be released. Na semana passada, o governo do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed decretou o estado de emergência por 6 meses face ao risco crescente dos rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigray e do Exército de Libertação de Oromo conquistarem a capital Addis Abeba. Grupos de defesa dos direitos humanos denunciaram as medidas de exceção previstas no estado de emergência e acusaram o governo de multiplicar as detenções arbitrárias sob pretexto de pertença à etnia Tigray. A comunidade internacional tem defendido o diálogo para solucionar o conflito que já dura há 1 ano na Etiópia. A posição foi reiterada esta terça-feira pela Conselheira Especial das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Inderito. Em entrevista à DW, a queniana defendeu: This conflict has been characterized by the refusal. Este violento conflito tem sido caracterizado pela recusa das partes. Portanto, agora não há opção. Eles têm de se empenhar, têm de dialogar. O mundo não vai ficar de braços cruzados a permitir que estas transgressões de violência e assassinatos continuem em nome da soberania.
continue anymore in the name of sovereignty. Alice Wairimu Inderito alertou para a necessidade urgente de o Conselho de Paz e Segurança da União Africana convocar uma reunião sobre a Etiópia. Segundo a conselheira especial da ONU, o conflito é um problema etíope e a solução deve envolver não só a região de Tigray, caso contrário poderá haver mais violência noutras regiões do país. E lembrou: The leaders of Ethiopia, the Ethiopian Prime Minister, the TPLF, os líderes etíopes devem sentar-se à mesa agora e dialogar. O primeiro-ministro tem dito repetidamente que não pode negociar com uma organização terrorista. Temos de lhe pedir que se lembre que é um laureado com o Prêmio Nobel da Paz e que agora precisa de se sentar à mesa. Ele precisa pensar que vidas podem ser salvas. DW Notícias. No Burkina Faso, o general Gilbert Diendéré, um dos principais arguidos no julgamento do assassinato do ex-presidente Thomas Sankara, há 34 anos, declarou-se perante um tribunal militar ser inocente. O militar, um dos principais líderes do exército durante o golpe de 1987, é acusado de ataque à segurança do Estado e cumplicidade no assassinato do ex-presidente. O julgamento deverá durar vários meses. Ainda no Burkina Faso, a oposição exigiu ontem medidas urgentes contra a degradação da segurança no país após ataques jihadistas que têm vitimado militares e civis nos últimos anos. Falando em conferência de imprensa, o líder do principal partido da oposição, Edi Komboigo, ameaçou convocar manifestações contra o governo caso medidas não sejam adotadas pelo executivo num prazo de um mês. Na Serra Leoa, subiu para 115 o número de mortos na explosão de sexta-feira causada numa bomba de gasolina em Freetown. A Cruz Vermelha alertou que o país enfrenta problemas no atendimento dos feridos, uma vez que o principal hospital da capital está sobrelotado. No Senegal, a Assembleia Nacional suspendeu a imunidade parlamentar de 2 deputados do partido presidencial suspeitos de envolvimento no tráfico de passaportes diplomáticos. A decisão foi tomada mediante solicitação da Justiça, que pretende interrogar os deputados suspeitos. E o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos vai receber 356 milhões de euros de 12 países doadores para apoiar a luta contra as alterações climáticas. A informação foi anunciada ontem na Cimeira do Clima, que decorre no Reino Unido. Entre os países financiadores estão a Alemanha, França e Estados Unidos. A COP26 decorre até sexta-feira em Glasgow, na Escócia. Na Alemanha, o chefe da diplomacia de Berlim avançou que o governo alemão apoia as novas sanções da União Europeia contra a Bielorrússia, devido à crise de imigração ilegal que se verifica nas fronteiras dos Estados-membros. Heiko Maas acusou o regime de Minsk de explorar sem escrúpulos os migrantes, enviando-os para a Polônia através da fronteira. Por seu turno, o presidente Alexander Lukashenko disse que o seu país não se vai pôr de joelhos perante a Europa. DW Espaço do Ouvinte. E voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar qual é a sua opinião sobre esta polêmica que envolve a corrida à liderança do MPLA. Domingos Atalaia comenta: desde os tempos de Viriato da Cruz, Mário de Andrade e Agostinho Neto, o MPLA nunca olhou com bons olhos os militantes que trazem ideias diferentes. Foi assim que Viriato saiu do partido que ele fundou, foi assim que Mário saiu do partido que ele ajudou a fundar, foi assim que Nito Alves perdeu a vida. No MPLA não pode ter pensamentos diferentes ao do líder. O Antônio Venâncio, mais uma vez, entrou na lista daqueles que foram afastados do partido por não corroborar com as suas mentiras. Orlando Luiz escreve: esta situação de Antônio Venâncio mostra a falta de democracia no seio do MPLA e que tem afetado todo o país. Nelito Armando diz que o MPLA e a Frelimo, em Moçambique, são partidos velhos e devem se preparar para serem da oposição. Sérgio Mauelele deseja a todos bom dia e comenta: a multiplicidade de candidaturas beneficiaria os militantes do MPLA e, por tabela, os angolanos. A candidatura única limita o campo de escolhas. Francisco Chigogoro escreve: as crivagens do MPLA vão no andro
logo demonstra que a democracia para esse partido nunca existiu. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Tenham todos um bom dia.